precisava vir aqui me arrumar para gravar uns vídeos. E aí eu pensei comigo, por que não gravar me arrumando e já atualizando vocês sobre como foi meu mês de janeiro. Que pra quem não sabe, pra quem não me segue lá no TikTok, na rede vizinha, eu decidi esse ano me dedicar totalmente à minha evolução espiritual. E aí, o mês de janeiro tá sendo muito, muito, muito intenso. Mas eu tô compartilhando tudo lá. Então, se tu não me segue lá, já vai lá no TikTok, Astros e Cartas, pra me acompanhar por lá, porque lá eu deixo mais atualizado, mais semanalmente, digamos assim. Porque aqui vai ser uma vez por mês um vídeo geralzão. Então, enquanto eu me arrumo pra gravar vídeo pra lá, vou atualizando vocês um resumão de como foi meu mês de janeiro. Então assim, gente, no fim do ano passado, em dezembro, eu senti muito a necessidade de evoluir mais espiritualmente. Foi um chamado? Talvez. Mas uma necessidade porque, como vocês sabem, eu trabalho com isso, eu trabalho com cartas, eu trabalho com mapa astral, e aí não que seja ruim, estava sendo ruim os atendimentos, não, pelo contrário, estava sendo cada vez melhor, mas por ser cada vez melhor que eu estava sentindo a necessidade de me dedicar mais aos meus estudos mediúnicos, assim, espirituais mesmo. O que estava acontecendo? Eu não vou conseguir pegar um espelho. Então, o que está acontecendo? Tá acontecendo que em janeiro eu não sabia exatamente qual religião seguir, o que exatamente procurar. Eu deixei total que surgisse na minha vida. Só pedi para os meus guias que o meu caminho surgisse ainda no mês de janeiro, para que eu conseguisse, no decorrer desse ano, conseguisse estudar, conseguisse aprender, conseguisse evoluir. E assim foi. Dia 2 de janeiro, minha avó acabou baixando do hospital. E aí, a princípio era só uma infecção urinária, a princípio não era nada demais, nada demais. Só que o que aconteceu? Naquela semana do dia 2, a minha mãe frequenta uma casa espírita em Porto Alegre, que é muito renomada, muito grande, que até inclusive é próximo da casa dela. E enquanto eu morava com ela, eu nunca tinha interesse de ir lá. Não tinha interesse, não tinha, assim, vontade de ir lá. E o que aconteceu? Nessa semana que a minha avó baixou o hospital, primeira semana de janeiro, eu falei pra mãe, vou lá tomar um passe. E aí minha mãe olhou pra mim, sabe, tu nunca quis ir lá. E eu vou lá tomar um passe, tô sentindo vontade. Peguei e fui. Só na primeira semana de janeiro eu fui 2 vezes nessa casa espírita. Na segunda vez que eu fui, eu tava no hospital com a minha avó, cuidando da minha avó. Simplesmente me veio uma coisa assim pra eu ir lá. Eu peguei um Uber, fui até lá. Só que naquele dia eu tava tendo um atendimento diferenciado. É um atendimento onde tu recebe uma carta. Depois que eu comecei a estudar sobre espiritualidade, eu comecei a ver que coincidências não existem, né? Vocês viram que o meu telefone tocou, né? Então, esse é assunto para outro vídeo, vai ser tema de outro vídeo, porque é inacreditável o que eu fiquei sabendo agora. Mas enfim, vamos seguir aqui. Daí eu fui parar 2 vezes lá nessa casa espírita, e esse atendimento que eu fiz é um atendimento que tu recebe uma carta da espiritualidade te orientando para algumas coisas, para te fazer algumas coisas lá dentro da casa mesmo, alguns atendimentos ali dentro da casa mesmo. E aí, então, ele me orientou, esse guia espiritual que me mandou a carta, porque a gente não fica sabendo o nome da pessoa. Mas esse guia
que me mandou a carta, pediu que eu fizesse 3 passes, um passe diferente que eles têm lá na casa, que eu não sei explicar ainda pra vocês o que é, e frequentasse o grupo de apoio mediúnico da casa. Então já vai, como foi dia 2, nossa, foi dia 2 do mês passado, hoje exatamente fazem um mês, né, que eu tô lá com eles. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ainda bem que eu fui lá. Porque tá me ajudando tanto que vocês não têm ideia. E assim começou, né? O que acontece? Eu tô vivendo um momento da minha vida com a minha família que tá sendo o desencarne da minha avó. E tá sendo muito difícil, muito difícil. Só que, ao mesmo tempo que tá sendo muito difícil, tá sendo muito esclarecedor, pra mim, tá sendo muito intenso viver tudo isso. Por que eu digo isso? Porque eu tô envolvendo muito com esse processo de desencarne dela. Em nenhum momento quando ela entrou no hospital, os diagnósticos, desde que ela baixou o diagnóstico, sempre foi um diagnóstico tenso, assim, nunca foi um diagnóstico de, nossa, ela vai sair curada, vai melhorar. Não, minha avó tem 90 anos, o diagnóstico dela era de um câncer no rim. E desde o início eles sempre deixaram a gente a par de que tudo era com muito risco, de que o caso dela era muito delicado. Só que a minha avó, ela era uma pessoa muito... Nos últimos anos ela se tornou uma pessoa muito difícil de se lidar, muito negativa, muito rancorosa com algumas coisas, pessimista, muito. E fazer parte do grupo lá mediúnico da casa, dessa casa espírita que eu tô frequentando, me ajudou muito a entender o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. E principalmente a entender que nós temos responsabilidades sobre a nossa vida. Muitas coisas do que a gente pensa, do que a gente escolhe, do que a gente determina para nossa vida, às vezes até sem se dar conta diretamente do que a gente pensou, do que a gente escolheu e do quanto aquilo vai nos afetar, vai nos influenciar, influencia sim, afeta sim a nossa vida. E saber de tudo isso agora com mais clareza me torna mais responsável nos meus atendimentos. Porque eu acho que, antes de mais nada, uma das coisas que eu vim fazer aqui nesse mundo, nesse plano espiritual, vim fazer aqui no trabalho que eu faço com vocês, é fazer com que vocês entendam que sim, nós temos responsabilidades sobre as nossas escolhas e sobre as coisas que nos acontecem. Muito do que está acontecendo com a minha avó, infelizmente, ela projetou em palavras, ela pediu que acontecesse. E tomar conhecimento disso, aceitar que ela pediu, que ela sabia, que ela... É muito difícil, é muito complicado. Aceitar é muito complicado. E eu passei por várias fases, assim, nesse processo, nesse um mês. E o que fez muita diferença não foi só o meu aceitar, o meu entender, respeitar isso, mas também foi eu estar com um grupo de apoio espiritual me ajudando, tanto meus guias, meus mentores espirituais, quanto a casa, e principalmente eu aceitar a voltar a estudar sobre isso. Isso fez total diferença. E talvez você que está assistindo esse vídeo esteja passando por alguma situação na sua vida, seja qual for, e você está sem entender, está confuso, está sem norte, sem rumo. Saiba que estudar espiritualidade, estudar algo de alguma religião, de alguma filosofia religiosa, não é somente algo espiritual, não é somente um despertar espiritual, mas é um despertar do autoconhecimento. E tu entender sobre a sua vida e sobre o seu núcleo familiar faz total diferença nesse processo, total diferença.
Porque a gente tem que se acolher sim, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar sim, mas a gente tem que acolher e respeitar os nossos antepassados, quem vieram atrás de nós. A história da minha avó, que a gente está descobrindo, até foi por isso que esse telefone tocou e me fez assim pensar, nossa, não é coincidência o que está acontecendo. E a história da minha avó é uma história fantástica. Eu quero um dia, eu tenho certeza que um dia ela ainda vai aparecer pra mim em sonho, porque eu sonho muito, eu sou uma médium que sonha muito, os meus sonhos são muito vívidos, assim. E eu tenho certeza que ela vai aparecer pra mim em sonho e que ela vai autorizar que eu conte a história dela, porque a história dela merece ser contada, porque vai ajudar muitas pessoas. Mas enquanto isso, enquanto ela ainda tá nesse processo de desencarne, enquanto ela tá nesse processo de desapego e essas pequenas coincidências vão acontecendo, é porque é eu e a minha família que precisamos saber e precisamos aprender com o que tá acontecendo também, né? Porque, toca a todos. E eu vou dar uma encurtada nesse vídeo, vou dar aqui me maquiar aqui rapidamente para dar uma encurtada nesse vídeo, porque a mensagem final é uma mensagem muito bonita. Aguarda. E aí, voltei, ó, bem melhor, né? E aí que eu quero terminar esse vídeo falando sobre frustração, porque assim, ó, eu comecei o ano com um monte de ideias para janeiro. Eu ia lançar meu e-book, que tá lá no Hotmart para comprar, que se você quer ir lá comprar meu e-book para ter uma vida de mais realização, passa lá no Hotmart que tá lá, o link tá no meu Instagram, tá? Pra venda. Então eu ia fazer o lançamento do meu e-book, eu ia começar a fazer a tiragem das cartas pros signos de cada mês, as previsões de cada mês, de cada signo. Eu ia fazer muita coisa, ia me dedicar totalmente aqui pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok e tal. E aí, simplesmente com a internação dela, como é eu e a minha mãe, o que aconteceu? Eu precisei me dedicar para minha família. Minha família se tornou prioridade no mês de janeiro, na minha vida. E agora, nas últimas semanas, nos últimos dias, eu fiquei muito, muito frustrada, porque eu não estava conseguindo conciliar a minha casa, o meu marido, a minha família, os meus atendimentos, a minha dedicação que é necessário para ter aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Eu não estava conseguindo conciliar nem a escola, nada. E aí eu fiquei muito, muito mal, muito frustrada. E aí eu venho aqui compartilhar tudo isso com vocês, por quê? Porque no momento que tu decide evoluir, perrengue, desafios vão aparecer, que foi o que aconteceu comigo e que vai acontecer com você também, que acontece com todo mundo. A forma como tu vai lidar com esses desafios, com essa frustração, como tu vai significar tudo isso é que vai fazer total diferença. Eu poderia simplesmente parar tudo que eu tava fazendo, ficar na cama chorando, frustrada, ficar rancorosa com tudo que tá acontecendo. E hoje eu agradeço muito aos meus mentores espirituais por me ajudarem, porque se esse lugar, se essa casa espírita não tivesse aparecido na minha vida, se eu não tivesse permitido a frequentar essa casa, com certeza, provavelmente era isso que estava acontecendo. E aí, possivelmente, toda a minha vida iria parar, toda a minha vida iria trancar. E aí, uma das perguntas que eu mais recebo quando eu faço live com as cartas é se fizeram algum trabalho para minha vida, por que a minha vida tá trancada? E às vezes a nossa vida tranca pelas nossas decisões. A nossa vida tranca porque nós trancamos, porque nós paramos. Então eu te convido, a partir de hoje, levanta a cabeça, varre a poeira, joga todo esse rancor, essa frustração, esse mau humor, esse desânimo embora e começa a fazer diferença na sua vida hoje. Não deixa pra amanhã. Lê um livro. Todos os livros que eu tô lendo, eu tô compartilhando lá no TikTok. Então, tu não tem ideia do que ler, passa lá, dá uma olhada. De repente, tu gosta de algum título e começa a ler também, tá? Então, lê livro, assiste vídeo. Tô compartilhando os mantras que eu faço, que eu gravo, tudo aqui com vocês. Assiste vídeo, procura saber mais sobre autoconhecimento e sobre espiritualidade. Eu tenho certeza que em dezembro
todas essas pequenas atitudes vão fazer diferença na sua vida. Vão te trazer mais realização, vão te trazer mais prazer em estar contigo mesmo, mais prazer em estar com a sua família, mais prazer de estar com seus amigos, mais prazer de estar trabalhando, fazendo aquilo que você gosta. Mas você tem que começar hoje, agora. Então, depois de tudo isso, deu esse resumão do que foi o meu mês, hoje, dia 2 de fevereiro, eu agradeço pelo mês de janeiro. Agradeço muito por ele, porque eu aprendi muito com cada ensinamento que ele me deu. Precisava compartilhar isso com vocês. Um beijo!